Segunda parte. Animar a mim, Senhor? Um dos mais elevados deveres humanos é o dever do encorajamento. É fácil rir dos ideais dos homens. É fácil despejar água fria no seu entusiasmo. É fácil desencorajar os outros. O mundo está cheio de desencorajadores. Temos o dever cristão de encorajar-nos uns aos outros. Muitas vezes, uma palavra de louvor, ou de agradecimento, ou de apreço, ou de ânimo tem mantido o homem de pé. Bendito seja o homem que profere tal palavra. Se tem para vós algum significado a experiência do amor de Cristo e o conhecimento da amizade do Espírito, e tudo que isso representa em bondade e profunda simpatia, fazei com que as esperanças que em vós deposito possam finalmente realizar-se. Vivei em perfeita harmonia, vivei juntos em amor, como se tivesseis um só espírito e uma só mente, e nunca agir por simples motivo de rivalidade ou vaidade pessoal, mas com toda humildade. Pensai mais nos outros do que em vós próprios, e que ninguém pense apenas nos seus negócios pessoais, mas aprenda a ver as coisas sob o ponto de vista dos outros. Qualquer atitude que tomeis, tende sempre presente o exemplo de Jesus Cristo, conforme Filipenses 2, de 1 a 5. Filipes, Cartas às Igrejas Novas. Tópico 8. Empregue tempo para ser terno. Quando eu era garoto, sentia uma dor de barriga que não passava. Doía tanto que eu não podia ficar em pé ou sentar-me sem que a dor aumentasse. Finalmente, meus pais me levaram a uma casa grande em West Houston, onde morava um médico. Ele havia feito na parte de trás da casa seu consultório e clínica. Era uma tarde quente e sufocante e eu estava apavorado. O médico decidiu que eu necessitava de um rápido exame, mas realmente ele achava que eu sofria um ataque de apendicite. Ele cochichou isso com certeza para minha mãe. Lembro-me do medo que se apoderou de mim quando eu me imaginava tendo de ir a um grande hospital de tijolos brancos, ser anestesiado, ser cortado, depois aguentar a necessidade de arrancar aqueles pontos. Contudo, olhando para o passado, creio realmente que o exame rápido doeu mais do que a cirurgia no dia seguinte. Ele era rude. Eu quero dizer assim, realmente rude. Ele me batia e socava, e puxava e empurrava, como se eu fosse uma guila. Eu já estava sofrendo dores, mas quando o velho doutor agarra forte terminou, eu me sentia como se eu tivesse sido seu saco de pancadas pessoal. Para ele, eu nada mais era do que um espécime humano de 10 anos de idade, sexo masculino, louro, compleição franzina, quase 38 graus de febre, com dor abdominal indeterminada e sentindo náuseas. Nenhuma vez sequer me lembro dele ter olhado para mim, de ouvir-me ou de animar-me de alguma maneira. Embora jovem, eu me lembro distintamente de sentir-me como um enfado para o homem. Como o caso número 2, 13º daquele dia, a apendicectomia número 796 para ele em sua clínica. E se a verdade fosse conhecida, ela representaria uma irritante interrupção em seus planos para jogar golfe logo mais tarde. Vamos admitir. Um menino de 10 anos com dor de barriga não é o maior desafio para um médico experimentado enfrentar. Porém, sua insensibilidade deixou-me uma impressão duradoura. Sua falta de carinho anulava o significado de todos aqueles diplomas na parede. Aqueles certificados de realizações cercados de finas molduras, aqueles prêmios espalhados pela parede atrás da sua escrivaninha. Ele pode ter sido brilhante, mas era extremamente brutal. Naquele momento da minha vida, doloroso e terrificante, eu necessitava de algo mais do que credenciais. Mesmo como um garoto pequeno, eu necessitava de compaixão, um toque de bondade, uma palavra tranquilizadora, proferida com gentileza, consideração. Algo para amortecer os golpes do veredito predeterminado daquele homem. Este menino necessita de cirurgia. Encontre-me no memorial às 5 horas hoje. Curto e grosso. Olhando para o passado de mais de 35 anos,
tenho aprendido uma valiosa lição. Quando as pessoas sofrem, elas necessitam mais do que uma análise e uma diagnose precisas. Mais do que conselho profissional. Mais, muito mais, do que um torniquete oral que mecanicamente aperta tudo a que tem direito. Advogados, médicos, conselheiros, fisioterapeutas, dentistas, colegas pastores, enfermeiras, professores, fazedor de discípulos, pais, ouve-me, ouve-me. Frágeis e delicados são os sentimentos da maioria dos que buscam ajuda. Eles necessitam sentir que estamos ali porque nos importamos, não apenas porque é o nosso trabalho. Verdade e tato são grandes companheiros. Parece liberal demais? Débil? Ajudaria se você pudesse ver que alguém como o apóstolo Paulo abraçava essa filosofia? Ele abraçava. Conquanto fosse um homem brilhante e disciplinado, ele era terno. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, porque nos éreis muito queridos. 1 Tessalonicenses 2, de 5 a 8. Algum dia estaremos na extremidade receptora. Pode contar como certo. Seremos os que estão em necessidade de afirmação, de encorajamento, de um toque suave de ternura. É como o conselho secular do bom médico Thomas Sydenham, o Hipócrates inglês, nascido em 1924, falecido em 1689. Dirigindo seus profissionais do seu dia, o Dr. Sydenham escreveu: convém que toda pessoa que se propõe dar-se ao cuidado de outros considere seriamente as 4 seguintes pontos. Primeiro, que um dia ele deve prestar contas ao Juiz Supremo de todas as vidas que foram confiadas ao seu cuidado, que toda sua perícia e conhecimento e energia, conforme lhe foram dadas por Deus, devem ser exercidas para a sua glória e para o bem da humanidade, e não por mero lucro ou ambição. Terceiro, reflita bem a grande beleza nesta realidade. Ele assumiu o cuidado de uma criatura de grande valor, pois se o próprio Filho, unigênito de Deus, enobrecendo a humanidade com sua divindade, e deu sua vida para redimir o homem, esta criatura é de inestimável valor. E quarto, que o médico, ele próprio, um ser mortal, deve ser diligente e terno em aliviar seus pacientes sofredores, visto que ele próprio deve um dia ser como um sofredor. E isso se aplica aos que têm 10 anos de idade e estão com dor de barriga, aos que estão com 80 anos e têm dor nas costas, a quem quer que seja, que tem uma dor de cabeça, e a todos os que sofrem. Fim do tópico 8. Início do tópico 9. Uma ponte chamada credibilidade. 11 de março de 1942. Foi um dia sombrio e desesperado em Corregidor. O teatro de guerra no Pacífico era ameaçador e triste. Uma ilha após a outra tinha sido fustigada até a submissão. O inimigo agora marchava para as Filipinas, tão confiante e metódico quanto a banda marcial em dias de desfile. A rendição era inevitável. O brilhante e ousado soldado Douglas MacArthur proferiu apenas uma palavra aos seus comandados quando entrou no barco de fuga que se destinava à Austrália. Voltarei!
Ao chegar 9 dias depois ao porto de Adelaide, o estadista militar de 62 anos encerrou suas observações com esta sentença: alcancei bom êxito e voltarei. Pouco mais de 2 anos e meio depois, no dia 20 de outubro de 1944, para ser exato, ele pisou uma vez mais no solo filipino depois de aterrissar em segurança na ilha de Leyte. Eis o que ele disse: esta é a voz da liberdade. Aqui fala o general MacArthur, povo das Filipinas. Voltei! MacArthur cumpriu a palavra. Sua palavra valia tanto quanto o seu compromisso. A despeito das vicissitudes contra ele, incluídas as pressões e o poderio da estratégia inimiga, ele estava comprometido e determinado a fazer valer sua promessa. Esta rara estirpe de homem está quase extinta. Seja um executivo ou um aprendiz, seja um estudante ou um professor, um funcionário de escritório ou um trabalhador numa oficina, um cristão ou um pagão, raros de veras são os que cumprem a palavra. A predominância do problema tem obrigado a cunhagem de termos dolorosamente familiares a nós em nossa era: abismo de credibilidade. Dizer que algo é crível é dizer que é capaz de ser crido, de merecer confiança. Referir-se a um abismo, em tais casos, sugere uma brecha ou um motivo para a dúvida. Os jurados, muitas vezes, têm razão para duvidar do depoimento de uma testemunha no tribunal. Os pais, de igual modo, têm motivos às vezes para duvidar da palavra dos filhos e vice-versa. Os cidadãos, com frequência, duvidam das promessas dos políticos e a credibilidade da palavra de um empregado é posta em dúvida pelo empregador. Os credores já não podem crer na promessa verbal de um devedor de pagar-lhe, e muitos companheiros têm motivo de sobra para duvidar da palavra do seu parceiro. Este é um terrível dilema. Muito poucos fazem o que eles dizem que farão, sem serem movidos por um lembrete, uma advertência ou uma ameaça. Infelizmente, isto se verifica entre os cristãos. Ouça o que diz as Escrituras sobre cumprir a palavra. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4, 25. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e do coração fala a verdade. Salmo 15, 1 e 2. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Eclesiastes 5, 5. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento, impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra. Segundo tudo que sair da sua boca, assim fará. Números 30, 2. Pergunta: julgando a si próprio sobre esta questão de cumprir a palavra, você está colocando uma ponte ou alargando o abismo de credibilidade? Está você encorajando ou desencorajando os outros? Deixe-me ajudá-lo a responder, mediante o uso de 4 situações familiares. 1. Quando você responde, sim, orarei por você, você ora? 2. Quando você diz a outros que eles podem depender de você para ajudá-los, eles realmente podem? 3. Quando você diz que estará presente a tal e tal hora, você estará? Admitamos que ninguém é perfeito, mas se você falhar, você o confessa francamente? Você admite sem delongas sua falha para com a pessoa a qual fez a promessa e se recusa a racionalizar em torno do assunto? Se faz isto, você é realmente raro, mas uma pessoa de verdadeira integridade. E alguém que é um estímulo e pode estimular a outros. Sabe de uma coisa? Conheço outro que prometeu que voltaria. Ele também cumprirá sua palavra. Na verdade, ele nunca quebrou uma promessa sequer.
Com ele num abismo de credibilidade, ele voltará. Mal posso esperar para ver o seu rosto sorridente. Fale sobre encorajamento. Fim do tópico 9.